Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 1º de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Mês começa com o anúncio do novo Bolsa Família. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina amanhã mudanças no programa de transferência de renda e combate à fome. E a Voz do Brasil detalha as novidades. Eduardo Biagini. Vão ser criados 2 benefícios complementares. Um com pagamento de R$ 150 a mais para cada criança de até 6 anos de idade. E o outro que vai pagar mais R$ 50 para cada gestante ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Anvisa decide pelo fim do uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos. E mantém outras medidas de proteção à Covid-19, como o desembarque das aeronaves por fileiras, nas e Brum. A Anvisa recomenda o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves por grupos específicos. Pesquisas e testes de cosméticos e perfumes em animais estão proibidos no Brasil. Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. R$ 600 mais um benefício complementar para cada gestante, criança e adolescente com menos de 18 anos da família. Uma das novidades do Bolsa Família, ou do novo Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo, que vai ser lançado amanhã no Palácio do Planalto. O novo programa tem como objetivo atender as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de acordo com o tamanho e características. Assim, todas as famílias beneficiárias vão receber um valor mínimo de R$ 600 e vão ser criados 2 benefícios complementares. Um voltado para a primeira infância, com pagamento de R$ 150 a mais para cada criança de até 6 anos de idade, e o outro que vai pagar mais R$ 50 para cada gestante ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Dessa forma, o benefício vai ser maior para famílias mais numerosas e com mais dependentes vulneráveis. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o novo formato é mais justo. Terá uma regra que leva em conta um per capita, a proporção, o tamanho de cada família, para que a gente tenha mais justiça também nessa transferência de renda. O novo Bolsa Família vai ter foco em reduzir a pobreza e promover a educação e a saúde entre os assistidos. Por isso, algumas condicionalidades vão voltar a ser exigidas para o recebimento do benefício. Entre elas, a frequência escolar das crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Segundo o ministro Wellington Dias, essas obrigações por parte dos beneficiários são o que garante que o programa vá além da simples transferência de renda. Novamente com essa garantia, não só de transferência de renda, mas a gente assegurar um instrumento de políticas voltadas para a garantia do combate à fome e, ao mesmo tempo, da redução da miséria e da pobreza. É claro, a volta das condicionalidades, além disso, a integração do Bolsa Família com outros 32 importantes programas voltados para a qualidade de vida. Para receber o Bolsa Família, é preciso atender a alguns critérios. As famílias devem estar em situação de pobreza ou extrema pobreza e os dados dos integrantes devem estar atualizados no Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal. São considerados aptos ao programa os núcleos familiares que têm renda de até R$ 218 mensais por pessoa. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem de Mariana Jungmann e Sayonara Moreno. Representantes de centrais sindicais de 21 países da América estiveram reunidos hoje em Brasília para tratar de desafios comuns aos trabalhadores do continente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a democracia é o caminho para a superação de retrocessos e o restabelecimento de direitos anteriormente conquistados pela classe.
O encontro reuniu sindicalistas de países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, República Dominicana, México e Estados Unidos. Em pauta, os desafios comuns aos trabalhadores da América, como a precarização do trabalho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a união da classe em torno da democracia. Em quase todos os países nossos, nos últimos anos, houve retrocesso, aumentou o desemprego, caiu a massa salarial. Muitos trabalhadores em muitos países, na reforma previdenciária, perderam direitos quase que seculares. E como é que a gente vai reconquistar isso? Primeiro, acreditando numa coisa chamada democracia. Nós precisamos ter coragem de consolidar o processo democrático, participando da vida política de cada um dos nossos países. Lula afirmou ainda que o Brasil abriga muitos trabalhadores intermitentes, temporários ou que sequer conhecem seu empregador. Falou dos desafios enfrentados por trabalhadores de plataformas digitais, defendeu o pagamento de salários justos e a construção de um sistema de seguridade social confiável. Já o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressaltou a necessidade de enfrentar o desmonte dos sindicatos para a geração de mais empregos e de qualidade. Nós precisamos de sindicatos cada vez mais fortes. Nós precisamos valorizar a negociação, o contrato coletivo. É por aqui que nós faremos mais empregos de qualidade. Não é o subemprego, não é a subcontratação, não é o emprego precário. No início do ano, o presidente Lula esteve reunido em Brasília com representantes do movimento sindical para anunciar a criação de um grupo de trabalho para definir a nova política de valorização do salário mínimo, além de outros grupos para discutir a regulação do trabalho por aplicativos e elaboração de novas regras entre trabalhadores e empresas. Reportagem Luana Karen. O uso de máscaras não é mais obrigatório nos aeroportos e dentro dos aviões. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e leva em conta a redução do número de casos, internações e mortes causadas pela Covid-19 no país. Mas a agência recomenda o uso da proteção por pessoas com sintomas gripais e para pessoas mais vulneráveis à doença, como gestantes, idosos e imunocomprometidos. A medida foi adotada após a realização de estudos sobre os dados epidemiológicos de Covid-19, que apontam uma redução no número de casos e internações no período entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, como explica o diretor da Anvisa, Daniel Pereira. O número de novos casos notificados por semana epidemiológica vem apresentando queda correspondente ao período de 11 de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022, passando de 321.349 novos casos para 31.158, correspondente ao período de 19 e 25 de fevereiro de 2023, o que representa uma redução de aproximadamente 90% no registro de novos casos notificados desde então. Mas a Anvisa recomenda o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves por grupos específicos, como ressalta o diretor-geral da Anvisa, Antônio Barra Torres. Visa a proteção à saúde, principalmente daqueles que apresentam-se mais vulneráveis, as crianças, os mais idosos, as pessoas que estão sob tratamento de imunomoduladores, imunossupressores, as gestantes. A diretora Meiruzi Freitas lembra que a Anvisa pode voltar a adotar medidas mais restritivas, dependendo dos dados epidemiológicos. Por isso, ela ressalta a importância da vacinação contra a Covid-19. É essencial e recomendável que todos os viajantes sejam vacinados conforme indicado pelo Ministério da Saúde. O uso obrigatório de máscaras em portos, aeroportos e aeronaves foi adotado em 2020 e abolido em agosto do ano passado, quando a pandemia apresentou dados mais favoráveis. Mas a medida foi retomada em novembro, quando os números de casos e internações voltaram a subir no país. Reportagem Nazi Brum. A Anvisa manteve outras medidas de proteção contra a Covid-19, como o impedimento de viagens para casos confirmados da doença, a limpeza e desinfecção de aeronaves e o desembarque organizado por fileiras.
Todas as ministras e presidentes de bancos públicos mulheres, junto com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participaram de um encontro no Palácio do Planalto para marcar o início das atividades do governo voltadas para o Dia Internacional da Mulher. Entre as metas estão combater o feminicídio e promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. No dia 8, devem ser anunciadas diversas ações de vários ministérios voltadas para as mulheres. O café da manhã contou com a presença das ministras do Executivo, das presidentes dos bancos públicos e da primeira-dama Janja Lula da Silva. O evento marcou o início das atividades do Mês das Mulheres no governo federal. Durante o café, foi apresentada uma prévia da campanha deste ano, que deve abordar o respeito por todas as mulheres. Mas as políticas voltadas ao público feminino, envolvendo diversos ministérios, só serão anunciadas no dia 8 de março, como explica a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Hoje é o pontapé inicial de um mês que para nós é importante, é fundamental. Nós vamos traçar políticas públicas para as mulheres em todas as áreas. São mais de 30 ministérios com ações para ser lançada no 8 de março. Durante o café da manhã, as ministras destacaram a importância da mulher ocupar os mais diversos espaços. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que é a primeira vez que uma mulher assume a pasta. É uma grande honra também ser a primeira mulher ministra da Saúde em 70 anos de história. Também no Sistema Único de Saúde, em todas as categorias, as mulheres são maioria. E para dar apenas uma ideia do pacote que será anunciado pelo governo no Dia Internacional da Mulher, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lembrou que um projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional para a equiparação salarial entre homens e mulheres. A igualdade salarial entre homens e mulheres vai constar do projeto de lei que o presidente da República tem interesse em enviar para a Câmara do Congresso Nacional. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que as políticas para as mulheres têm um caráter transversal. Não é uma política setorial. É uma política de Estado, é uma política de país, é uma política de governo. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lembrou a importância das mulheres para a ciência. O desafio das mulheres na ciência é a gente garantir o acesso, né? É garantir a permanência e é garantir a valorização do papel das mulheres na ciência. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, encerrou o café da manhã agradecendo a todas as ministras e destacou a importância das políticas para as mulheres, principalmente no combate à violência contra elas. O presidente Lula falou bastante disso na campanha e tem falado sobre isso. A gente diminuir o feminicídio, chegar ao índice zero de feminicídio no Brasil. Participaram ainda do encontro as ministras da Gestão e Inovação, Esther Dweck, da Cultura, Margarete Menezes, do Esporte, Ana Moser, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e as presidentes da Caixa, Rita Serrano, e do Banco do Brasil, Taciana Medeiros. As ministras do Turismo e dos Povos Indígenas não puderam estar presentes e enviaram representantes. Reportagem Cleide Lopes. Pesquisas e testes de cosméticos e perfumes em animais estão proibidos no Brasil. Os detalhes daqui a pouco. A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares em fevereiro. Ou seja, as exportações superaram as importações. As vendas para outros países caíram cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, influenciado principalmente pela redução no volume exportado de soja e petróleo. Apesar da queda no superávit da balança em relação ao mesmo mês do ano passado em quase 40%, esse é o terceiro melhor resultado para o mês. E considerando janeiro e fevereiro, a balança comercial já acumula saldo positivo de mais de 5 bilhões e 400 milhões de dólares, quase 20% a mais que o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A Defesa Civil Nacional atua junto aos estados e municípios para garantir a segurança da população, coordenando ações para prevenir desastres e minimizar os efeitos. Só em fevereiro foram repassados 55 milhões de reais para ações de defesa civil em 82 cidades afetadas por desastres naturais. E o governo também trabalha no desenvolvimento de novos métodos para a resposta das cidades frente a esses eventos. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apresentou hoje projetos que estão sendo desenvolvidos para conter o fluxo de resíduos sólidos transportados pelas enxurradas. Esses resíduos pressionam encostas e contribuem para a ocorrência de deslizamentos de terra, por exemplo. O assunto foi tema de um encontro que marcou o Dia Internacional e Nacional de Proteção e Defesa Civil. Todos os anos, em época de chuva, o país registra deslizamentos de encostas e outros eventos em função do aumento do volume de água. Além de apoiar estados e municípios em casos de desastres naturais como esses, a Defesa Civil também atua de forma preventiva. Para reduzir o volume de sedimentos transportados pelos cursos de água nos centros urbanos, como pedras e outros resíduos sólidos, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está desenvolvendo um projeto em parceria com o governo japonês. A iniciativa prevê o uso de barreiras de contenção que evitam que detritos sejam arrastados pelas águas das chuvas aos povoados, reduzindo a pressão sobre as encostas, como detalha o coordenador de estudos integrados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Rafael Machado. São estruturas usualmente de concreto, normalmente são posicionadas acima das áreas de risco, a serem protegidas, tendo como principal função disciplinar o fluxo, ordenar para que o fluxo não saia desordenado, destruindo tudo. Com a barreira, a declividade diminui e aí a energia, a velocidade de todo esse material descendo também diminui e o poder destrutivo diminui. O governo brasileiro também está adaptando ao país o método japonês de mapeamento simplificado para a identificação de áreas de risco. O município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, historicamente afetado por chuvas e deslizamentos, foi um dos primeiros a receber as novas tecnologias. O geógrafo da prefeitura, Pedro Santana Peregrini, avaliou positivamente os resultados. A gente observou que boa parte das ocorrências foram contempladas nessa identificação do método simplificado, que de fato é uma ferramenta bastante importante. Até em relação a custos, o investimento que se faz prévio, ele acaba sendo muito mais otimizado do que quando se tem que reconstruir áreas que foram atingidas, às vezes por falta de um conhecimento. E o governo federal está trabalhando na elaboração de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ação faz parte do plano dos 100 primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres no país. Reportagem, Márcia Fernandes. No dia 13 de março, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo vai realizar uma reunião extraordinária para discutir ações imediatas em relação ao resgate de mais de 200 profissionais em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na última semana. A comissão é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério já monitora iniciativas como o recebimento das parcelas de seguro-desemprego e das verbas indenizatórias por parte dos trabalhadores, além de respostas emergenciais por parte da assistência social, incluindo a inserção prioritária desses trabalhadores nos programas sociais de governo. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que o Ministério vai tomar as providências necessárias para proteger e dar assistência aos trabalhadores e atuar para aumentar a fiscalização contra o trabalho escravo. Eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas no caso, como exigir apuração na esfera criminal, na esfera trabalhista, mas principalmente dar suporte às pessoas que foram resgatadas, a fim de que elas possam ter a melhor assistência possível. De forma episódica, também determinei a Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores
bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. Enviar ou receber uma encomenda bem perto de casa, bastando ir a uma loja conveniada. Os Correios estão habilitando lojas comerciais como parceiras para o serviço de encomendas. Para o consumidor, mais praticidade. Para o comerciante, uma renda extra na conta. Farmácias, papelarias e lojas de conveniência podem se transformar em pontos de coleta dos Correios. Para isso, basta ter espaço físico disponível no estabelecimento para guardar encomendas, dispor de um smartphone e uma impressora. Por enquanto, os Correios estão selecionando lojistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e do Distrito Federal. Thalita Martins Ferreira, chefe do Departamento de Estratégia e Desenvolvimento de Canais Físicos dos Correios, explica que a ideia é expandir a rede de atendimento para encomendas. A gente espera ampliar ainda mais a capilaridade dos Correios, né? A gente precisa agregar conveniência, né, para os clientes que querem retirar ou receber as encomendas num local mais próximo possível da sua casa ou do trabalho. Os Correios contam com quase 10 mil agências em todo o país. Para os usuários do serviço, não haverá cobrança de taxa extra. Já o comerciante que abrigar um ponto de coleta vai receber R$ 1,10 por objeto postado ou entregue na unidade. E na avaliação da Thalita Martins Ferreira dos Correios, ainda pode ver o movimento no comércio aumentar. Eles acabam aumentando o fluxo de pessoas dentro do estabelecimento comercial, então eles acabam convertendo essas vendas de oportunidade dentro do estabelecimento, além de fazer a renda adicional mesmo com o aproveitamento do espaço que já está ali disponível. Os editais para se tornar um parceiro dos Correios estão disponíveis na página correios.com.br/pontos de coleta. Desde que foram publicados em dezembro de 2022, a empresa recebeu mais de 300 pedidos de adesão e assinou 10 contratos. Reportagem Luana Karen. Pesquisas e testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes em animais estão proibidos no Brasil. A decisão é do CONSEA, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo o Conselho, a medida responde à demanda da sociedade e alinha o país às práticas internacionais. A decisão proíbe o uso de animais como cachorros, ratos e coelhos em pesquisas, desenvolvimento e controle de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. Com isso, o uso dos animais está proibido nos casos em que os ingredientes e compostos já possuem segurança e eficácia comprovada cientificamente. Já nas situações em que as fórmulas sejam novas e não tenham ainda evidência de segurança ou eficácia, a norma estabelece a obrigatoriedade do uso de métodos alternativos reconhecidos que substituam ou reduzam o uso de animais. A medida é do CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Os testes em animais já são proibidos nos 27 países da União Europeia e também Coreia do Sul, Israel, Nova Zelândia, Índia e outros países. Com supervisão de Eduardo Biagini, Bruna Fernandes para a Voz do Brasil. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 90 dias na região da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. Os agentes estão na região desde 2013, quando manifestantes invadiram um dos canteiros de obras da usina e, na ocasião, paralisaram as atividades. A Força Nacional atua na mediação de conflitos e garantia do funcionamento das atividades da hidrelétrica. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil.
Governo Federal. Minuto do TCU.